Lições Bíblicas Jovens. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical, subsídio para professores da EBD, coordenadores, superintendentes. É um prazer ter a audiência de vocês por aqui. Falamos direto do ADCast, estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Piracicaba, campo presidido pelo pastor Irineu Lima Pereira, e a coordenação geral do Departamento de Comunicação da Igreja está com o pastor Neusley Moura. Eu sou o presbítero Denis Pereira e juntos nós vamos trabalhando ao longo desse trimestre com a lição dos jovens, que está baseada na carta de Paulo aos Gálatas, falando sobre a liberdade cristã. Se você não assistiu às aulas anteriores, assista, porque uma aula complementa a outra. Esta é a lição de número 11. Estamos terminando mais um trimestre da EBD. Parabéns aos veteranos, como eu, mais de 20 anos na EBD, e também aos que estão começando agora, o primeiro mês, o primeiro trimestre. Fique firme, porque o Ministério do Ensino ele é brilhante, ele é gratificante. Eu tenho aqui na mesa comigo o cooperador Rafael. Paz do Senhor, cooperador Rafael. Paz do Senhor, pastor Denis, é um prazer estar aqui nessa oportunidade para falarmos da palavra do Senhor. Também estamos com o nosso amigo, o cooperador irmão Alisson. É um prazer estar aqui nessa oportunidade com os irmãos. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Paz do Senhor, presbítero Denis, presbítero Rafael. Deus continue aí abençoando. E sabemos aí que essa aula aqui é de suma importância da gente tratar. Deus continue abençoando. Muito bem, nós vamos para a lição 11, então. A carne e o espírito. A luta que existe em nós. Eu acho muito interessante que Paulo, o superapóstolo, poderíamos dizer assim, ele se inclui nessa luta. Eu aprendi muito cedo que sempre que a pregação ou o ensino for um pouco mais consistente, se inclua. Não é? Então Paulo ele está incluso nesse assunto que ele vai tratar sobre a luta entre carne e espírito. Antes da gente partir aqui, quero dizer a você a nossa gratidão pela sua audiência e pedir a você que se inscreva no canal. Inscreva-se, ative as notificações, clica no joinha aí no gostei, comenta, fala para nós de onde você nos assiste, deixe sugestões de novos conteúdos por aqui. Neste canal tem muito conteúdo, incluindo as videoaulas para a classe de adultos também. Então compartilhe o link deste canal com todo o departamento de ensino da sua igreja, da juventude, da escola dominical, porque será bênção para todos vocês. Vamos então dar início aqui aos nossos comentários nesta lição de número 11, a carne e o espírito, a luta que existe em nós. O texto principal está em Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, o desejo da carne. É pecado sentir o desejo em si, ou o problema está em se entregar aos desejos, ser dominado, ser controlado pelos desejos? Vamos ver isso na aula de hoje. O resumo da lição: a quem nos submetemos mostrará se andamos na carne ou no espírito. É só olhar quem está nos controlando. Se quem está nos controlando é o espírito, as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso jeito de andar, de vestir, vai ser coerente com o espírito. Mas, se quem estiver nos controlando for a carne, você já sabe o resultado. Vamos aos objetivos com o cooperador Rafael. Os objetivos da lição de hoje são os seguintes: explicar o que significa andar em espírito, compreender o perigo das ações da carne e saber o que é fruto do espírito. Muito bem. Nós vamos iniciar aqui a nossa leitura do texto bíblico em classe, que está em Gálatas, capítulo 5, versículos
do 16 ao 23. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, profícias, imulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e as coisas semelhantes a essa, acerca da qual vós declaro, como já antes vós disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Na introdução, no capítulo 5, Paulo mostra que somos guiados pela carne ou pelo Espírito. Ele falou anteriormente a respeito do cuidado de não se valer da liberdade para que fosse dada ocasião à carne. Desta feita, ele menciona que existe uma luta dentro de nós para fazer o que é certo ou o que é errado. De acordo com a nossa atitude, a resposta que nós damos aos nossos instintos, ela vai, não diria que definir, mas ela vai demonstrar quem é que está no trono do nosso coração. Se o trono do nosso coração está ocupado pelo Espírito de Deus, as nossas atitudes, o nosso comportamento vai se inclinar para as coisas que é de Deus, que agrada a Deus. Mas se nós estamos sendo controlados pela carne, nós vamos inclinar-se para as coisas da carne. De modo que o nosso comportamento revela quem está reinando no nosso coração. Não é? Ah, mas roupa não entra no céu, costumo falar para os jovens. Mas quem é do céu sabe se vestir. Não é? Quem é do céu sabe falar. Não é? Então, é sobre isso que nós vamos tratar aqui na nossa aula de hoje, começando no primeiro tópico, com o cooperador Rafael, com o título do primeiro tópico, Andando no Espírito. Esse ponto, pastor Denis, é muito importante, né? E o autor já inicia a lição falando aqui sobre um trecho, né, de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Andai em espírito. Aqui o autor traz que o verbo está no imperativo. Então, quando Paulo fala aos Gálatas e automaticamente traz para os nossos dias atuais, andai em espírito, irmão, olha, isso não é uma opção para nós, é uma ordenança. Né? O verbo está no imperativo, significa não uma recomendação, mas uma ordem. E o cristão maduro espiritualmente, ele entende que ele tem que andar em espírito, ele tem que lutar contra o mundo, lutar contra a sua carne, lutar contra as ciladas impostas por Satanás. Sabemos, o jovem deve entender, diante dessa verdade bíblica, que ele deve se posicionar. Nós estamos falando muito, né, nessas últimas lições sobre liberdade, sobre posicionamento. Né? Muitas das vezes o jovem gosta de colocar aquela camisa, estou vivendo o propósito, mas ele não quer viver o posicionamento. E quem não se posiciona não vive dentro dos propósitos de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, a palavra do Senhor
diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas sim tem a sua origem mundana. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam também passa. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A revista nos traz também aqui uma frase muito importante, né? De nada adianta a liberdade se a pessoa permanece presa às práticas que ainda identificam como prisioneira. Então, o jovem que se diz, né, que busca santidade, busca ser santo, pastor Denis, né? Sim. Ele entende que em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, há um chamado de Deus, uma ordem de Deus para as nossas vidas. Sede santos, como aquele que vos chamou também é santo. Então, um jovem de Deus, né, ele anda em espírito, ele não compactua com o mundo, ele não flerta com o mundo, mas ele opta, ele decide e ele se posiciona diante das coisas de Deus. De suma importância aí o que o cooperador Rafael ele estava falando em questão de andar no Espírito, né? Você vê que a expressão a qual Paulo ele acaba citando o presbítero Denis, andar no Espírito não é só andar na igreja, no Espírito. Andar no Espírito é andar na faculdade, andar no Espírito é andar na escola, andar no Espírito é andar na sociedade. Andar no Espírito é por onde que a gente for, onde que Deus nos colocar, onde que a gente for guiado, a gente está sempre andando no Espírito. A gente acaba observando que uma dificuldade a qual enfrentamos hoje, presbítero Denis, na nossa juventude, é que tem muitos que conseguem só andar no Espírito dentro da igreja. Porém, saiu da igreja, foi para a faculdade, como o irmão Rafael que já falou, sobre as vestimentas, ela muda. Sobre o comportamento, ela muda. Sobre o jeito de falar, ela também muda. Então, a gente vê que Paulo ele está instruindo tanto os irmãos de Gálatas, também como nós, nos dias de hoje. Andai sempre no Espírito. Muito bem. No tópico 1.2, Paulo vai falar sobre a luta que existe em nós. Essa luta diária, permanente, enquanto nós estivermos neste corpo, nós enfrentaremos diariamente esta luta. E por isso que eu até grifei aqui no versículo 18, que ele diz assim, ó, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Eu costumo dizer, Dr. Alisson, que andar no Espírito, por exemplo, eu moro em Campinas, 60, 50 e poucos km aqui de Piracicaba. Eu até sei o caminho, mas não sei onde estão os radares. E a gente já acostumou também ter ali o celular no Waze ali, sei lá, você sente mais seguro, ele já te diz que hora que você vai chegar, ele avisa Radar. se tem um acidente, ele avisa o radar, ele avisa se tem carro parado. Buraco na pista. E principalmente quando você viaja sozinho, às vezes é bom ter uma voz que do nada aparece ali, fala alguma coisa, você dá uma despertada. Mas eu costumo dizer que o GPS não guia o carro. Ele não vira o volante. O GPS não decide que velocidade eu vou andar. Ele, no máximo, me informa. Velocidade aqui é o 110, é o 100, é o 90. Quando você passa, aparece ali um círculo vermelho em volta da velocidade, te dizendo, olha, você ultrapassou o limite de velocidade. Ele não freia o carro quando tem um radar, no máximo ele avisa. Radar à frente, a 400 metros. As decisões são minhas. A gente falou aqui durante algumas aulas sobre maturidade.
A verdadeira liberdade em Cristo, ela produz essa maturidade para que eu faça escolhas de maneira que agrade a Deus e de maneira que me preserve. No caso do trânsito, ao escolher não andar acima do limite de velocidade, ao escolher andar nos limites da pista, não andar no acostamento, não andar fora, enfim, entrar numa curva numa certa velocidade de segurança, eu estou preservando a minha integridade física. Quando o jovem escolhe não viver de acordo com os próprios desejos, ele está preservando a sua integridade espiritual. Acontece que, assim como a gente sente ali a vontade de acelerar, eu vou acelerar, eu vou acelerar, eu vou acelerar, também na nossa vida diária tem uma luta. Essa luta, de acordo com o comentarista aqui, ela não é visível. Essa luta da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa luta não é uma luta visível, porque ela acontece no íntimo. Mas as consequências são visíveis. Isso é um ponto que o jovem precisa analisar. A vida espiritual, muitas das nossas escolhas são espirituais, mas as consequências, elas são tão espirituais quanto físicas. E, por isso, pode comprometer não só a minha vida, pode comprometer o meu futuro, pode comprometer quem está comigo, ou se o jovem é solteiro, quem virá a estar com ele também. Então, é uma luta visível. E essa luta, ela nos mostra uma verdade. Se quem estiver assistindo puder anotar, Colossenses capítulo 3, do 5 ao 17. Essa luta nos mostra uma verdade, que o novo nascimento não elimina a velha natureza. Se o novo nascimento eliminasse o velho homem, seria extraordinário. Seria maravilhoso, mas não elimina. Presbítero Denis, isso daí que o senhor falou é de suma importância. Aqui no tópico 2, aqui a luta que existe entre nós vamos observar, cooperador Rafael, que ele fala que não é uma luta visível, pois acontece no nosso íntimo. Isso. A gente vai observar, e eu sempre falo isso para a minha sala do jovem, lá do Boa Esperança, que é como se fosse uma balança. A gente andar nesse espírito, essa luta, essa natureza pecaminosa a qual a gente adquiriu de Adão, a gente vai observar, e o presbítero Denis, ele enfatizou muito sobre isso, sobre que se o novo nascimento retirasse o velho homem. Martinho Lutero, ele acaba citando isso. No seu livro, na sua biografia, ele fala que no dia do seu batismo, se ele soubesse que ele achava que o velho homem dele ia morrer, porém ele descobriu que o miserável sabia nadar. E ele tá todos os dias, sabe, querendo nascer, renascer, cooperador Rafael, sobre nós. E eu falo para os jovens meu lá que é uma balança. Por causa do que essa luta, ela é constante, ela é diária, ela é 24 horas. Porque se a gente se alimentar na palavra, a gente sobe um degrauzinho nessa balança. Sim. Se a gente se alimentar na oração, sobe um degrauzinho também nessa balança. Se a gente aí ficar na santidade, jejum, sobe também um degrauzinho nessa balança. Então, a nossos desejos carnais, ela vai descendo. O presbítero, cooperador Rafael, aqui, ele falou muito bem sobre o que João fala. Desejo da carne, desejo dos olhos e as tentações de bem. Você vê que é uma armadilha a qual o Satanás ele usa contra a nossa juventude. Sim. São essas 3 armaduras para destruir as 3 virtudes a qual o crente carrega. Qual é? O amor, a fé e a esperança. Então você vai ver que esse andar, ela vai aumentando conforme a sua natureza pecaminosa, o desejo que tem desenfreado, que todo ser humano tem, e isso é inevitável, porque a gente está na Terra ainda, a gente tem desejo, a gente sente vontade. A gente está vivo, né? A gente está vivo. A gente está vivo, a gente sente esse desejo. Você vê que para a gente poder se controlar, fazer como se fosse trazer aquela cirurgia na nossa natureza pecaminosa, a gente se alimentar das coisas de Deus, estar envolvido com as coisas de Deus. Meu pastor João Rafael, ele cita muito isso, o cooperador Rafael, que um jovem envolvido com as coisas no Senhor, ele tem mais temor, ele tem medo de fazer qualquer coisa errada, porque ele sabe, rapaz, eu estou dando aula na escola bíblica, eu estou cantando na mocidade, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Então, você, jovem, a qual está assistindo, você líder, você professor, fale para eles entender que estar envolvido com as coisas do Senhor distancia de você estar com esse desejo desenfreado, que é essa luta constante.
como o presbítero Denis já falou aqui, é uma luta visível, porém as consequências é visível, inevitável. permanente. É O inevitável. maior erro que um jovem pode cometer, que um crente cometer, é achar que ele já venceu essa luta. Isso aí é duro, né? Como o pessoal diz hoje em dia, zerei o game. Zerou Zerei o não. game. Esse aqui só na morte e no arrebatamento. Só na morte. E eu, até indo aqui para a conclusão, eu até pensando aqui que se não fosse esse desafio, nós não teríamos crescimento. A nossa vida seria estática. Não estável, mas seria estática. Não tem desafio, não é? Eu não preciso lutar contra nada. É como... Seria sem graça a vida, na verdade, né? Não é? Hoje cedo eu saí, peguei o carro e comecei a pensar aqui. O jovem precisa entender que a vida de um grande campeão é feita de batalhas e ela é feita de muitas derrotas, inclusive. Exato. Mas ele só se torna campeão porque a cada derrota ele não desiste de lutar. Então, nessa luta de carne e espírito, nós não podemos imaginar ou se iludir de que vamos ganhar sempre. O que a gente não pode é se entregar. O problema está aí. Se o jovem se entregar... Agora, pastor, eu lutei, eu tentei, não deu certo, continua. Não como alguns hoje têm feito, até na internet, com grande apelo social e com muita gente, e aí a pessoa assume um estilo de vida contrário à palavra de Deus, que a Bíblia é clara, não herdarão o reino dos céus, pode frequentar uma igreja, podem criar igrejas que abrem para todo tipo de pessoas, e a igreja de fato a porta da igreja é para todas as pessoas, público, o evangelho né? é para todas as pessoas, mas a porta do céu não. Então não adianta, algumas pessoas hoje, elas vêm para a rede social e elas falam assim, olha, eu lutei contra esse pecado, eu lutei contra uma prática, eu lutei contra uma situação, lutei desde criança, desde a minha adolescência, mas quer saber de uma coisa, eu prefiro me entregar, porque Deus me criou assim, O espinho e na tá tudo carne. lindo, esse é meu espinho na carne, tá tudo maravilhoso. Não. O problema, então, é se deixar guiar pelo pecado, se deixar escravizar novamente pelo pecado, uma vez que Cristo já nos libertou do pecado. Muito bom, meus amigos. Vamos ao tópico 2, que vai falar sobre as ações da carne. Começando aqui com o cooperador Rafael e pedindo aos irmãos que se inscrevam-se, ativem as notificações, deixa aí o seu like, compartilha o link desta videoaula para todos os amigos, todo o departamento da EBD, porque tem sido bênção este tempo nesta mesa abençoada. Tópico 2 vai falar sobre as ações da carne. As ações da carne. Subtópico de número 1 tem como título, né, as primeiras quedas, né, as primeiras vontades carnais, que são prostituição, impureza e lascívia. Nós vamos ter nesses próximos pontos, Pastor Denis, algumas coisas que nós devemos tratar com os jovens, né? Alguns temas que muitas das vezes se fazem por tabus, né, ao ser falados, mas que nós temos que fazer menção nessa oportunidade. A revista nos traz, né, sobre esses 3 pontos. Prostituição, né, são relações sexuais fora de um casamento, né, impurezas, lascívia, o desejo sexual desenfreado, tudo gira em torno da cobiça sexual, do prazer sexual. Mas será que esse tipo de comportamento só tem fora da igreja? Fica esse questionamento, vamos refletir um pouquinho em cima do que diz a palavra do Senhor. Eli, Né? filhos de Eli. Nós temos que entender que essas vontades, esses desejos, né, estão latentes, né, no jovem, Eu perguntei isso, sabe por quê? no dia de hoje. Eu perguntei isso porque, olha como que é quando a gente trabalha com jovens e quando a gente se envolve no meio deles, eles trazem algumas experiências para nós.
E o líder ele tem que tomar cuidado para não achar que porque o jovem está na igreja, porque da mesma maneira que tem o jovem que ele se comporta adequadamente só na igreja, tem líder que acha que a fé que o jovem expressa é aquela que ele expressa na igreja. Ele não consegue enxergar que aquele jovem que está diante dele no domingo, ele vai ficar a semana inteira fora da igreja, influenciado por um outro ambiente que não tem nada a ver Se com a igreja, alimentando com um monte de fermento. se alimentando, se conectando com pessoas que têm outros comportamentos. E só para frisar aqui algo literal, porque eu perguntei, isso aqui é para o mundo? Isso aqui Paulo está falando é para dentro da igreja. Para dentro da igreja. Um jovem me chamou um dia desses e disse assim, escuta este áudio que uma moça com quem eu estou conversando, escuta o áudio que ela mandou para mim. E ele colocou o celular no meu ouvido. E era a moça dizendo, vamos para, acho que Ilhabela, alguma coisa. Não, Rio de Janeiro. Vamos para o Rio de Janeiro. A gente alugou um Airbnb e nós ficamos lá alguns dias. Uma moça falando para um jovem. E os dois crentes. Nós temos que olhar, né, diante de um tema tão atual também para a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 15 a seguir, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? Olha que grave. Terrível. E, Forte, né? e vem mais. Paulo Sim. não para. Não, Por isso que é Paulo- uma palavra, porque a palavra, Paulo- ela conserta, Liberta. né? Ela liberta. Liberta. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 9, né? Vou começar pelo versículo de número 8. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Nós sabemos, diante da palavra de Deus, que o sexo no casamento ele glorifica Adeus. a Deus nas nossas vidas, né? Nós sabemos que relações sexuais fora de um casamento, né, é algo grave perante a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para esses versículos bíblicos, ficam alguns conselhos aqui para os jovens diante da palavra de Deus, né? Se posicionem, não aceitem, digam não, Não negociem. não negociem A liberdade. a sua liberdade em Cristo, não negocie a sua fé, não negocie os seus princípios. Olha, é Deus falando Sim. nessa oportunidade com você, jovem. Não negocie a sua salvação. Não troque a sua salvação por um gole de bebida. Não troque a sua salvação por momentos na balada. Não troque a sua salvação por um beijo, por uma ficada, né? Hoje a moda é ficar. Ficou com Por alguns quantos? segundos. Né? Fiquei com vários hoje, né? E a hoje, competição, muitas das né? vezes, o casamento ele é relativizado. São tantas Né? experiências antes de casar que São- quando casa não tem graça. Quando casa não tem consegue, graça. Perdão. Não consegue sustentar um casamento bíblico. Então, jovem, aquietem-se. Leiam a Sossegado. Bíblia. Sossegai-vos. O desejo ele tá ali. Ele Ele é existe, natural. né? Deus Ele é nos da criou, carne, Ele né? nos criou assim. Sim, O problema é sermos controlados por isso. exato. E falando também aos líderes, falando também aos professores, o cooperador Rafael falou aqui, o cooperador Alisson, sobre esse é um assunto que às vezes tem alguns tabus e tal. Desde que eu liderei jovens por cerca de 20 anos numa igreja local, o que eu fazia? Eu conversava com eles sobre estes assuntos. Porque o grande problema é, nós não conversamos, o mundo conversa. Exato.
nós não mostramos na palavra que existe um caminho. Você vai viver isso. Aliás, você vai ver muito melhor. Mas existe um caminho. Tem um escape. Existe um caminho, existe um jeito certo criado por Deus, detalhado, programado, planejado. Mas, hoje, quando eu olho para trás, naquele momento não me parecia que era intencional. Hoje eu sei que era, guiado pelo Espírito Santo. Então, eu reunia os jovens. Olha, domingo à tarde, vamos fazer um almoço, que depois do ensaio nós vamos ficar aqui, nós vamos ter uma palestra sobre o assunto. Então, hoje eu tenho um livro escrito sobre isso. Eu falo tranquilamente sobre questões sexuais, à luz da palavra de Deus, tanto para casais quanto para jovens, porque na liderança local eu proponho um assunto. Então, a lição que fica é que quando o líder propõe um assunto, ele trabalha com prevenção. Exato. Ele vai prevenir. Do que É com melhor corretivo, né? trabalhar com a prevenção do que Mais depois barato. trabalhar com a Com correção. A correção machuca, dói, tá quebrado. Corrigir é fogo. E quando você trabalha com a prevenção, você também cria um ambiente de confiança. Sim. Aquele jovem que está com medo ou que está querendo se entregar, como o líder propôs o assunto, ele, peraí, se meu líder está tratando disso, então ele entende, ele tem autoridade, vou conversar com ele. Sente mais confiante, né, Denis? Não é? Sente mais liberdade para falar. Agora, se o líder não fala sobre esse assunto, ele vai ficar sempre apagando fogo. É o líder bombeiro. Não, é a hora que... Sempre tá com o extintor apagando aí- incêndio. Aí ele quer chegar, sabe, atropelando tudo, mas ele teve o Nem ano instruiu. todo para conversar, para instruir, para A discipular. palavra diz, meus irmãos, em João, né, em que o pastor, ele ouve, né, as ovelhas ouvem a sua voz. conhece. Então, nada mais correto para um líder de jovens, para alguém que tem essa responsabilidade, né, e é sempre bom o líder estar acompanhado da sua esposa. Opa, sem Isso dúvida. é importantíssimo, né? Porque existem assuntos diferentes a serem tratados, né? E é muito importante o líder estar inserido ali, junto com a juventude, ter essa intimidade com seus jovens. Acompanhado da esposa e atrelado ao pastor. Exatamente. Eu sempre que eu ia tratar algum assunto, eu conversava com o meu pastor primeiro. Pastor, esse Sim. assunto aqui, qual que é a sua posição? Para sempre estar alinhado. Correto. Já que é um assunto que é pouco falado, tem todo um cuidado, tem que estar alinhado. É O isso. líder não... Isso daí que o presbítero Denis está falando, o cooperador Rafael. A gente ter essa confiança com a mocidade, porque não é um assunto abordado dentro de casa, bem pouco. Tem isso também. E isso vê que também os pais não têm essa flexibilidade com eles de poder falar, Sim. conversar esse assunto. E a gente trazer ele para esses momentos de comunhão, principalmente vocês, líder, professores, trazer essa informação para dentro da sala de aula, trazer eles mais perto. Por quê? Trazer mais para perto porque gera comunhão. Sim. E a comunhão gera confiança, de eu querer desabafar com o meu líder, falar alguma coisa a qual está acontecendo na conversa ali no WhatsApp, isso, daquilo. Porque a gente vê que também não é só o ato de cometer, mas também tem essas conversas meio ilícitas sim. que acaba acontecendo Os muito. grupos escondidos. Os grupos escondidos. Então, você vê, como o presbítero Denis falou, trazer a juventude para perto e abordar esses assuntos a qual não é abordado em casa, a gente, de vez de ser um líder bombeiro, a gente aí ajuda a bastante coisa, a apagar muito incêndio antes de começar. Pastor Denis, só para a gente concluir que o assunto Polêmico. é extenso, né? Mas é benção nós tratarmos disso. Né? Eu costumo falar ali para os jovens e para os adolescentes na igreja ao qual estou, no Jardim Glória, que toda grande queda, anote isso aí na lição de hoje, toda grande queda começa por um primeiro degrau. Sim, sim. É uma mensagem, é uma conversa, é um Pequeno gesto. convite. São pequenas sutilezas de Satanás que, se o jovem não está com a sua vida pautada diante da palavra de Deus, se o jovem não anda em espírito, ele passa a relativizar as ameaças de queda.
E quando nós relativizamos... Que não parecem ameaças. Que não parecem são ameaças, são travertidas de coisas benéficas para as nossas vidas. Quando nós relativizamos esses perigos, nós temos uma arma apontada para a nossa vida espiritual. 2 Timóteo 2:22, Paulo escreve a Timóteo e ele diz: fuja também das paixões da juventude. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, que o Rafael leu, ele termina dizendo, no capítulo 6, versículo 18, 1 Coríntios, fujam da impureza. Fujam da impureza. Gênesis 39 vai mostrar também José fugindo daquela oportunidade. José era jovem. José estava longe da casa dos pais. José estava longe da igreja. Não tinha ninguém ali, era ele e a mulher. E para ela estava tudo bem. O que ela oferece para José está tudo bem para ela. Para ela está pedindo apenas um serviço para ele. Todo mundo fazia aquilo. Escravo não tem vontade. Mas José nunca negociou com aquela mulher. Se fosse trazer para os dias de hoje, José nunca respondeu uma mensagenzinha dando a entender... Dando aquela risadinha. Eu acho que vai, mas não vai. Tô meio com medo. Eu acho que eu vou, mas Tô não tô aqui ainda. indeciso. Não. Tô em cima do muro. Ele sempre deixou muito claro para ela. E uma coisa que na vida de José, cooperador Rafael, você vê que ele tá passando ali por muitas fases difíceis, né? Sim. Muitas fases difíceis ali. Ele foi... podia, inclusive, justificar. Podia justificar. Deus me esqueceu de Arruma uma mim. desculpa, né? Deus, me rejeitou. Olha, eu vim parar, Que é o parar que no muito- Egito. É uma tentação que todos nós corremos, e o jovem, talvez, nessa fase da vida, corre muito, que é tentar justificar o seu pecado. Isso daí é a nossa natureza adâmica, né? A gente vê isso desde o Éden. Quando o ser humano pecou, Deus desce pela virada do dia e ele fala: quem pecou, né? Onde que você está, Adão? Quando vê, ele fala assim: não fui eu, Senhor, não fui eu que comi o fruto. Foi quem? Foi a mulher que tu me deste. Aí você vê que pra mulher ele fala: mulher, por que comesse do fruto? Também não fui eu. Foi a serpente que É tu a criaste. síndrome do Éden, sempre... E a gente Transferida. acaba observando aí, presbítero Denis, que essa justificativa, entre aspas, aí, cooperador Rafael, a gente acaba analisando que hoje a culpa é de quem? Satanás. Foi Satanás que me induziu a fazer isso. Foi Satanás que me armou essa armadilha. Porém, graças a Deus, à luz da Bíblia, a gente não observa isso, líder. A gente puder concluir aqui com uma reflexão, é que a liberdade em Cristo nos torna responsável Das nossas condutas. das nossas escolhas. Nós Perfeito. somos responsáveis. Você agora é livre, então, Seja responsável. enquanto você não era livre, então o pecador que está no mundo, ele é culpado dos seus erros, mas ele pode dizer: não, eu estou amarrado, eu estou preso. O cristão não, você foi liberto. Liberto do pecado. Muito bem, muito bom, a aula flui, a aula... Parece que tem um fermento bom aqui, né? Glória. O tópico 3, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, que é exemplificado aqui. Interessante que não são os frutos do Espírito. Quando fala de obras da carne, está no plural. Mas quando vai falar de fruto do Espírito, não fala de frutos, como se fossem 9 características. Mas fala de fruto. Isso nos leva a entender que é como a armadura da justiça. Ou tem tudo ou não tem nada. O fruto do Espírito. Ou você produz tudo ou não produz nada. É como pegar uma mexerica ali. Você tem uma mexerica. Tem diversos gomos, você tira um por um. Mas ali tem uma mexerica. Então é o fruto do Espírito, que começa com amor, gozo e paz. É importante nós olharmos também, né, que a Bíblia nos mostra, meus irmãos, além dos exemplos ao qual nós tratamos aqui sobre as ações da carne, né, que a revista nos traz, o autor traz para as nossas vidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões,
e heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Tantas são as obras as quais a carne produz. Mas nós temos também aquilo que uma pessoa, um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ele produz, né? A Bíblia nos traz que toda árvore ela é conhecida pelos seus frutos, né? Se os frutos forem ruins, essa árvore para nada presta. E nós sabemos que quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, né? Um aglomerado de gomos, né? São os gomos ali da mexerica, né? Assim como o nosso irmão presbítero Denis trouxe esse sentido, essa ilustração para melhor compreensão em nossas vidas, nós sabemos que para nós sermos frutíferos no Espírito, né, há um processo operante em nossas vidas através da ação da Trindade em nós. Somos resgatados, né, pela ação do Espírito Santo, João 16, capítulo 16, versículo 8, né? O plano de Deus para a salvação das nossas vidas, né? Intermediado pelo Espírito e executado por Jesus. Então, ao passo ao qual nós somos resgatados deste mundo pecaminoso, desse mundo ao qual as pessoas andam em círculos, buscando uma falsa alegria, uma falsa paz, né? E não conseguem encontrar, nós sabemos que nós somos, você jovem é privilegiado de poder viver uma vida frutificando na presença do Senhor. O ponto de subtópico de número 1 traz amor, gozo e paz. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E o que me chama a atenção, irmão Alisson, no final desse versículo, é que Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra essas coisas não existe limite. Quanto mais você ser frutífero, melhor é, né, para a sua vida e para o reino de Deus. E ser cheio do Espírito Santo, jovem, não é, né? Muitas das vezes as pessoas acham que é falar em línguas, é subir na cadeira, é virar no aviãozinho. Né? Não, você ser cheio do Espírito Santo. É você viver uma vida de arrependimento diante da palavra de Deus. Você quer ver se um marido ele é cheio do Espírito Santo? Pergunte para a esposa. Quer ver se um filho é cheio do Espírito Santo? Pergunte para os pais. Quer ver se um cristão ele é cheio do Espírito Santo? Pergunta lá no trabalho. Então, nós somos luz. Né? Nós somos luz em meio às trevas. Então, se faz necessário no mundo, né, tão caído, tão deprimido no pecado, nós sermos cheios do Espírito Santo. Já você foi chamado, comprado, você foi limpo pela palavra, chamado para ser cheio do Espírito Santo de Deus, e não tem coisa melhor em nossas vidas. Cooperador Rafael, é isso daí que a gente está tratando hoje na Escola Bíblica Dominical, aí, o fruto do Espírito. A gente vê, e eu quero compartilhar uma passagem bíblica, a qual Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 2 até o 4, ele vai dizer assim, que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já está limpo, mas pelo quê? Pela palavra que eu vós tenho transmitido. Olha o 4. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado aonde? A videira, a qual é Jesus. Vós igualmente não produzir fruto por vós mesmos, se não permaneceis unido em mim. O que a gente vai acabar observando, cooperador Rafael e presbítero Denis, que a gente vive numa geração a qual dobra os seus joelhos e pede dons espirituais. Eu quero o dom de pregar, eu quero o dom de ensinar, eu quero o dom disso, de discernimento, o dom de profecia. Não é errado. Quero ver um chamado, né? Quero ver o chamado. Porém, a gente está vivendo uma geração a qual não está pedindo fruto do Espírito Santo. A gente vai acabar observando que, pelo tempo de caminhada com um crente, um jovem, um adolescente tem,
dentro dela de si, por mais que ela não perceba, presbítero, dentro, ela tem ali, já está alimentando o fruto do Espírito para ser gerado. Qual é o fruto do Espírito? É o amor pelo próximo. Jesus vai nos ensinar isso, que é o maior mandamento, o maior legado a qual ele nos deixou, que amar uns aos outros como a ti mesmo? Não. Um novo mandamento eu deixo, amar uns aos outros como eu nos amei. Entregando o quê? A sua vida pelo seu irmão. Então a gente temos que pedir mais fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade principalmente. Porque Deus é longânimo comigo, Deus é longânimo com você, cooperador Rafael, Deus é longânimo com você, presbítero Denis. E a maioria das vezes a gente não é longânimo com os nossos inimigos, com nossos amigos no trabalho, na nossa faculdade. E a gente vê que a mansidão, essa temperança e o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito aí, a gente vê que estão sumindo, principalmente, não só na vida dos jovens, mas eu falo no modo plural aqui. E o professor, o superintendente, a qual vai estar assistindo essa aula, de suma importância aí, frisar isso. Uma geração a qual pede muito dom, uma geração cheia de dom. Porém, uma geração a qual não está produzindo fruto. A igreja de Corinto. Cheio de dons, de Corinto. Mas não tinha fruto. Então, a gente vê que o único fruto que a gente consegue permanecer, dar fruto mesmo, é permanecendo em Jesus Pastor Cristo. Denis, Deus me trouxe algo aqui essa noite, né? Nessa oportunidade. Muitas das vezes o jovem ele não entende porque certas amizades são cortadas, certos relacionamentos são cortados. É Deus limpando a árvore, os galhos. Para dar mais fruto. Deus, você está, jovem, diante de Deus. Deus na sua onipotência, na sua onipresença e na sua onisciência. Ele entende o que é benéfico para as nossas vidas. Então, se você almeja ser cheio do Espírito Santo, esteja preparado para ser lapidado por Deus. Tudo aquilo que não é bom, que não traz benefícios, que não agrega a sua vida, que não faz você evoluir espiritualmente, Deus vai tirar da sua vida. Interessante aqui também, falando ainda sobre fruto do Espírito, é que o fruto precisa ser produzido. Fruto precisa ser produzido. O dom você recebe pronto. Dom, inclusive, a palavra dom no grego é charis ou charismata. É a mesma palavra para graça, é a mesma palavra, portanto, para salvação. Então, o dom vem pronto. Ninguém que recebe um dom de profecia hoje, ele melhora esse dom ao longo dos anos. Vai praticando, né? Dom não tem isso. Agora, fruto não. Fruto tem tempo de crescimento. Fruto tem tempo de florear. Fruto tem tempo de amadurecimento. O fruto, dependendo do momento, ele tem as variações de temperatura e por aí vai, de ambiente. Então, o jovem precisa ser, na sua vida espiritual, dentro desse assunto que nós estamos tratando aqui, o jovem precisa ser intencional. Nós só venceremos a nossa luta espiritual entre carne e espírito se nós formos intencionais na nossa vida espiritual. O que acontece muito é que o jovem, ou por não ser ensinado, ou por ignorar, ele acha que o resultado da sua vida espiritual é só obra do Espírito, é só obra de Deus, é só obra do líder, é só obra do pastor. Não. Nós devemos cuidar da nossa vida espiritual. Isso fala de fruto. A árvore que produz fruto é porque ela é cuidada, porque ela é regada, porque ela é adubada. Se a gente usar a figura de linguagem que Jesus usa nesta expressão, quando ele diz, se vós estiverdes em mim, ele está falando da videira. Estude um pouco sobre videira. Videira é cuidada. Você não passa perto de uma videira, né? Diante de uma, como que chama? Diante de um parreiral, né?
de videiras, e você não vê uma maior, outra menor. Não, elas estão no mesmo tamanho, e elas são trabalhadas para que elas produzam fruto do mesmo sabor, da mesma qualidade, as uvas do mesmo tamanho. O que é isso? É cuidado para produzir fruto. E nós estamos ligados no melhor tronco para produzir frutos. Se nós não estamos produzindo, tem algo errado em nós, não na árvore, porque a videira é a verdadeira. Então, ele coloca aqui para a gente já concluir, longanimidade, Salmo 103, do 8 ao 11, vai falar sobre a longanimidade. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Imagina se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados. Nós estaríamos completamente destruídos. Ainda bem que nós temos a graça do Senhor, temos a cruz colocada entre nós e o Pai, para que Ele aplaque a sua ira sobre nós por seu grande amor. Ele fala aqui da temperança, que é o quê? O domínio próprio. Lembra que eu disse? Um jovem cheio do Espírito Santo, ele tem a habilidade de dizer não. Ele não é conduzido como se ele fosse integrante de uma manada. Está todo mundo indo, está todo mundo fazendo, está todo mundo se vestindo, está todo mundo falando. Não. O jovem cheio do Espírito Santo, ele é seletivo. Decisão própria. Eu vou além, cooperador Rafael. Não só Deus tira certas pessoas. O jovem precisa ter maturidade espiritual para ele escolher não estar em certos ambientes, não ter certas amizades. E se for uma questão necessária, é um trabalho de faculdade, é o seu... Enfim, nós estamos inseridos no mundo, secular. Não tem como. Mas ele precisa ser mais autônomo neste sentido. O jovem, muitas vezes, ele é autônomo em tudo. Ele usa a autonomia dele para tudo. E espiritualmente. Ele precisa ser autônomo espiritualmente. Eu estou nesse ambiente, mas eu escolho que esse ambiente não vai me sujar. As trevas deste ambiente não vão se impregnar em mim. É a minha luz que vai brilhar no meio das trevas. Isso é temperança, isso é domínio próprio. Eu abro mão desta amizade. Me faz bem, mas eu não vou ficar aqui envolvido nessa carência afetiva e me entregar a uma amizade que vai me fazer mal. Não. Eu vou estabelecer limites, eu vou estabelecer a minha jornada, e quem quiser ser meu amigo vai ter que andar na minha trilha. Vai ter que vir de carona comigo. Não é? Então, sim. Domínio próprio. Peraí, ir de carona com você é muito da hora, super legal, mas para mim não serve. Então, se você quiser minha amizade, vem de carona comigo. Você vê isso, né, presbítero Denis? Bem rápido aqui, cooperador Rafael, a gente vê aí sobre essa influência a qual o mundo aí acaba influenciando o nosso jovem. E a nossa, quando a expressão fala ide e pregar o evangelho, você vê que essa função foi passada para Israel de influenciar, porém Israel foi influenciada. Agora esse é o papel da igreja, de influenciar. Sim. Porém a gente acaba observando isso na vida de Daniel. Daniel dentro da Babilônia, representando aí uma tipologia do mundo, porém não se corrompeu. Sim. E não se contaminou com as coisas da Babilônia. E a gente vê aí a mansidão que Daniel teve, o controle próprio que Daniel teve, que ali no capítulo 6 de Daniel, a gente vai acabar observando que há um multim para destruir a liderança de Daniel. Sim. Porém vai ver a mansidão dele, o fruto do Espírito ali sobre a vida desse jovem, que quando ele vê aquele multim, ele não vai tirar satisfação como eu e você, Denis. A gente, às vezes, a maioria das vezes, a gente acaba fazendo. Ele sobe para o seu quarto e vai orar. E o mais engraçado daquele texto, que é o verso 10, vai dizer que a janela estava aberta para Jerusalém. Mas Daniel estava na onde? Na Babilônia. Segundo a crônica, Deus só se manifestava dentro do templo. Porém, o profeta dentro da Babilônia, mas a sua mente, o seu coração estava ligado em Jerusalém. A maturidade espiritual, pastor Denis, irmão Alisson, se diz a respeito de escolhas. Sim. E toda escolha, jovem, deve ser pautada em princípios bíblicos. Você vai escolher uma esposa para passar o resto da vida com você. Você, jovem, vai escolher um esposo, né, para viver a vida com você. É baseado em princípios bíblicos. Amizades, princípios bíblicos. São questões que um jovem maduro espiritualmente,
ele sabe que tudo aquilo que ele vai escolher, vai decidir, né? Ele tem a opção de escolha, Sim. mas ele tem a opção de decisão. E ele sabe que toda decisão gera uma consequência. Sim. E tudo aquilo que ele vai escolher, tudo aquilo que ele vai trazer para sua vida tem que ser em cima de princípios bíblicos. Exatamente. Aleluia. Eu costumo dizer que caminhando os dois para o mesmo lado já não é fácil. Imagine Imagina caminhando o oposto. Mas tem os jovens O ju- aventureiros, né? É, o jugo incrível. desigual. Desse aventureiro. Tem um Os jovem jovens aventureiros, que mas gosta de evangelizar fora do arraial. meus amigos, esta foi mais uma aula, mais uma videoaula da Escola Dominical, aqui direto do ADCast, estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Campinas. Nossa gratidão ao pastor presidente, aqui em Piracicaba, depois corta. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula da Escola Dominical. Agradecemos aqui ao ADCast, estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém, em Piracicaba, campo presidido pelo pastor Irineu Lima Pereira. Agradecemos aqui a coordenação geral do pastor Neusley Moura. Cooperador Alisson, obrigado por esta oportunidade, por esta conversa. Deus abençoe. Amém, presbítero Denis. Eu que tenho que agradecer aí por esse momento aí único, momento no qual a gente falou aí da palavra de Deus, muitas coisas aqui foi falado, Deus usou a vida do companheiro Denis, do companheiro Rafael aqui, e que possamos ter mais momentos assim na presença de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe também, cooperador Rafael. Eu que agradeço o privilégio e a oportunidade de estar aqui na presença dos irmãos, amigos, né? A confiança do nosso pastor presidente, né? Do nosso também pastor Neusley. E eu acredito, né? E já agradeço a Deus dessa aula. Muito bom. Porque jovens foram e serão edificados através desses ensinamentos que Deus trouxe nessa oportunidade para nós. Maravilha, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa aula e nós nos encontramos aqui na próxima semana. Que Deus abençoe todos vocês. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.